Bom dia a todos os presentes. Hoje é a quarta sessão ordinária legislativa do terceiro período do primeiro biênio, em 10 de março de 2026. De acordo com a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno da Casa João Miro da Silva, e com o número legal de vereadores e sobre a proteção divina, declaro aberta a quarta sessão ordinária legislativa do terceiro período do primeiro biênio. Peço ao segundo secretário, Anderson César Alves de Góes, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Presença dos senhores vereadores. Presidente Alice Poseidônio Amaral Santos. Presente. Vice-presidente Cícero Barreto Alves Carvalho. Presente. Primeiro secretário Hindenberg Pérez Oliveira Leite. Presente. Eu, Anderson César Alves de Góes, segundo secretário, presente. Demais colegas vereadores. Cícero Bento de Lima. Presente. Cristiano Teixeira Dantas. Presente. Ednal Ferreira de Góes. Presente. Ivanildo Luiz da Silva, Nidinho de Bill. Presente. Fábio Medeiro Rocha. Está aqui na casa. Josivaldo Ferreira de Souza. Está aqui na casa também. Renato Guerra da Silva. Presente. Gabinete do Presidente, em 10 de março de 2026. Feito a leitura. Peço à vice-presidenta Cícera Alves Carvalho para ler a ordem do dia. Bom dia a todos e a todas. Expediente e matéria do expediente. Requerimento número 1 de 2026. Processo, autor Cícero Bento. Requerer à mesa diretora, através do seu presidente, após a tramitação regimental, aprovação do presente requerimento, pelos senhores vereadores, que seja encaminhado este ao senhor prefeito Manuel Messias de Souza, cópia ao secretário de administração e ao gestor de contratos de transportes do município, que prestem as devidas informações acerca do hora que passamos a requerer nos termos legais. Requerimento número 2 de 2026. Autor Cristiano. Requerer pedido de informação referente ao recebimento e execução das emendas parlamentares. Requerimento de número 3 de 2026. Autor Cícero Bento. Requerer realização de audiências públicas previstas no inciso 4º da redação pela Lei Complementar 2000, de 2023, no artigo 9º da Lei Complementar do número 101, 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Requerimento... Feito a leitura, senhor presidente. Agradeço. Peço ao segundo secretário, Anderson César, que registre a presença do vereador Fábio Medeiros e de Josivaldo. Fábio Medeiros Rocha. Presente. Josivaldo Ferreira de Souza. Presente. Peço ao primeiro secretário, Hindenberg Péricles Oliveira Leite, para ler a documentação da ordem do dia.
Bom dia a todos, como determina o nosso presidente. Requerimento número 001/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Custódia e vereadores do município de Custódia, Pernambuco, senhor Alisson Posidônio Amaral Santos. Ementa. Requer a mesa diretora, através de seu presidente, após a tramitação regimental e aprovação presente requerimento pelos senhores vereadores, seja encaminhado este ao senhor prefeito Manuel Messias de Souza, com a cópia do secretário de administração e ao gestor de contratos de transporte do município, que prestarem as devidas informações acerca do que ora passamos a requerer nos termos legais. Requeiro à mesa diretora, após ouvida a plenária, a dispensada as formalidades regimentais e nos termos do artigo número 211, com o artigo 216, inciso 11º, do Regimento Interno e do artigo 1º do inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, bem como fazendo uso da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, seja tomada a providência devidas e enviadas ao gabinete do vereador requerente através da secretária-geral da Casa Legislativa, Casa João Miro da Silva, dentro do prazo de lei, em seguintes documentos, com todas as informações necessárias à elucidação da finalidade a que caso requer, conforme segue. Seja enviado ao gabinete do vereador requerente, através da Secretaria-Geral da Casa, cópia de todos os contratos de caminhão-pipa para abastecimento de água do município de Custódia, zona urbana e zona rural, realizada pelo município de Custódia, Prefeitura Municipal, contratados nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, e os já realizados nesse ano, em 2026. Sejam informados os dados completos e individuais de identificação de cada veículo contratado e seus respectivos proprietários, tais como a tipo de veículo, ano, a modelo e fabricação, cor, placa, chassi e Renavan, e o valor mensal do respectivo contrato individualizado. B. Cópia de RG e CPF e o CNPJ contrato individualizado. Comprovante de residência e meios de contato de cada proprietário. Contratado. C. Cópia dos respectivos empenhos de pagamentos durante a vigência e a constância do contrato, constando a informação de se já ou não liquidados. Informações se o contrato do veículo contratado é específico para uma determinação região, ou se o veículo poderia ou pode fazer o abastecimento de água em toda qualquer região do município. Informar também se o pagamento do veículo contratado é ou foi realizado por quilômetro rodado, se é por carrada ou se contrato fixo, independente de qualquer situação. Outro ponto, qual empregado, servidos, secretário, gestor ou chefe que pipas contratados são subordinados e o de quem recebe ordens e orientação. Justificativa. Senhor presidente, durante a realização da sessão ordinária realizada nos últimos 24 de fevereiro do corrente ano, foram trazidas informações por um senhor vereador da Casa acerca de abastecimento de água no município, onde foram informados em tom chocoso de que ele, vereador, toda a vida fazia e faz abastecimento de água no município, enquanto outros vereadores assim não fazem. Diante das informações trazidas ao plenário, necessitamos de tais informações com a cópia de todos os contratos realizados durante os anos de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Em assim sendo, senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 211 com o artigo 216, incisos 11º, do regimento interno do artigo 26, do inciso 15º, da Lei Orgânica e nos da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Após o cumprimento regimental e aprovação dos senhores vereadores, o que requer seja encaminhado o presente requerimento ao senhor prefeito, com cópia do senhor secretário de administração e ao gestor
de contratos de transportes do município de Custódia, para as providências requeridas, dentro do prazo de lei enviado as devidas informações nos termos solicitados do gabinete do vereador Cícero Bento, podendo ser protocolado e entregue, junto à Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Custódia, e ou PDF através do endereço eletrônico cicerobento.bledv@yahoo.com.br, como entender mais fácil. Sala da Sessão Legislativa, 3 de março de 2026, requerente Cícero Bento de Lima, vereador. Requerimento número 002, de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Custódia, Pernambuco, senhor Oales Posidônio Amaral Santos. Ementa, requer o pedido de informações referente ao recebimento da execução de emendas parlamentares. Requeiro à mesa diretora, após ouvida o douto plenário, a dispensar as formalidades regimentais que sejam oficiados ao excelentíssimo senhor Manuel Messias de Souza, prefeito do município de Custódia, pedindo as informações referentes ao recebimento da execução de emendas parlamentares, conforme segue. Primeiro, relação detalhada das emendas parlamentares recebidas no período de janeiro de 2025 a fevereiro de 2026, com o mínimo as seguintes informações. Inciso primeiro, identificação da emenda parlamentar por número e referência ao Código Único da Emenda no Orçamento. Inciso segundo, identificação do proponente com o nome da parlamentar autor da emenda. Terceiro, descrição detalhada do objeto do gasto aprovado na emenda, incluindo a classificação institucional, funcional e programática, na finalidade específica e natureza das despesas e a fonte de recursos. Quarto, valor da emenda parlamentar. Quinto, identificação do órgão ou entidade concedente. Sexto, identificação do órgão ou entidade beneficiária com o respectivo número de inscrição do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ. O sétimo, identificação da situação da emenda que deverá ser, em análise, impedimento técnico, parcialmente executado ou totalmente executada. Oitavo, notas de empenho, notas de liquidação e ordens bancárias vinculadas à emenda, com respectivos valores e datas de lançamento. Nono, notas de anulação de empenho ou de liquidação, com respectivos valores e datas de lançamento. Décimo, número de procedimento licitatório ou de contratação direta, por dispensa ou por inexigibilidade, quando for o caso. Justificativa. Vale salientar que um poder-dever do vereador fiscalizar previsão contida na Constituição Federal, no artigo 31, em que controle externo e o poder executivo será exercido pelo Poder Legislativo. Toda receita que entra nos cofres do município fará parte de orçamento, fará parte de prestação de contas. Assim é função nossa fiscalizar. Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da resolução TC número 302, de 10 de dezembro de 2025, que dispõe sobre os critérios de rastreabilidade e transparência das emendas parlamentares estaduais do município de âmbito do Estado de Pernambuco. Está recomendado intensificarmos a fiscalização e a transparência das emendas parlamentares, embasada na nota recomendatória conjunta a Tricom, IRB, CNPTC, Abracom, Audicom, APCOM, CNPGC, número 01 de 2025, que observa:
considerando as decisões do ministro relator Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ADPF 854 e das ADLS 7.688 e 7.695 e 7.697, que buscam conferir maior transparência à rastreabilidade e à execução das emendas parlamentares federais, considerando que as decisões proferidas nas ações acima indicadas reforçam e que as normas, como o processo legislativo orçamentário, são de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais e que a execução das emendas parlamentares estaduais, distrital e municipal deve observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a assegurar a transparência, a rastreabilidade e ao controle social sobre a destinação e a aplicação dos recursos públicos. Assim, a transparência, a regra, a fiscalizar a nossa obrigação. As exigências foram ampliadas e todos os detalhes devem ser de fácil acesso, disponibilizados aos vereadores. E repito, todos os detalhes referentes às emendas parlamentares que entram nos cofres do município, independente da origem. Ressalta-se ainda que o Ministério Público também está recomendando rastreabilidade e a transparência total das referidas emendas e monitorando o exercício das funções fiscalizadora do Legislativo. Por fim, solicito o apoio de todos os vereadores e a colaboração do prefeito para cumprir todos os deveres. Sala da sessão do Legislativo, 10 de março de 2026, requerente Cristiano Teixeira Dantas. Requerimento número 003/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Custódia, do município de Custódia, senhor Alisson Posidônio Amaral Santos. Remeta, requer a realização de audiências públicas prevista no parágrafo 4º, redação data pela Lei Complementar número 200 de 2023, do artigo 9º, da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, Lei Responsabilidade Fiscal. Requeiro à mesa diretora, após ouvida a plenária dispensada formalidades, requerimento e nos termos do artigo 211 com o artigo 216, inciso 11º, do regimento interno do artigo 26, do 15º da Lei Orgânica Municipal, bem como fazendo uso de lei número 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, requeiro a Vossa Excelência, ouvido a plenária, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito do município Manuel Messias de Souza, solicitação para a realização de audiência pública para demonstrar avaliar o cumprimento das metas fiscais dos últimos quadrimestres. Justificativa. Inicialmente, com a previsão do artigo 31 da Constituição Federal, dispondo o controle externo do Poder Executivo, será exercido pelo Poder Legislativo. Para isso, é necessário também acompanhar as metas fiscais e execução orçamentária do município, para averiguação legal. No mesmo sentido, a Lei Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 4º do artigo 9º, prevê a demonstração das metas fiscais pelo Poder Executivo ao Legislativo, mais precisamente aos membros da Comissão Orçamento, Finanças e Casa Legislativa, em audiência pública, conforme passamos a transcrever o dispositivo. Artigo 9º do parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo
artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Ressalta-se ainda que para parlamentares exercerem suas funções, bem como para melhor compreensão das demandas de suplementação do orçamento vigentes, é indispensável a realização das referidas audiências públicas que deveriam ter sido realizadas até o mês de fevereiro de 2026, realizada por todas as unidades executoras que compõem o Poder Executivo Municipal. Até a presença isso não ocorreu. Por fim, solicito o apoio dos nobres pares e a colaboração do excelentíssimo senhor Preito, observando o princípio constitucional da legalidade que realize as audiências públicas para demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais e de cada quadrimestre. Sala da sessão 10 de março de 2026, Cícero Bento, vereador requerente. Sem mais nada a falar, passo a palavra para o presidente. Agradeço ao nosso primeiro secretário pela leitura da matéria da ordem do dia. Dando continuidade, está aberto o pequeno expediente. Lembrando a cada vereador que neste pequeno expediente cada um terá 5 minutos para falar apenas do assunto da ordem do dia. E o primeiro vereador a usar a tribuna neste pequeno expediente é o vereador Cícero Bento de Lima. Senhor presidente, Alisson Posidônio, na pessoa de quem saúdo a mesa, colegas vereadores, na pessoa do vereador Renato Guerra, saúdo os demais colegas presentes, saúdo os servidores da casa, público presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa pauta hoje está um pouco enxuta em relação da semana passada, porém com 3 projetos três requerimentos importantes para a casa e para o município, para o bom andamento da nossa administração. Quero aqui congratular-me com o requerimento do vereador Cristiano Dantas, requerimento de número 2, onde coadunam com o requerimento de número 3 que estou apresentando, se complementam, são projetos de requerimentos, são requerimentos importantes para o município e quer dizer ao vereador Cristiano que conta com nosso apoio, nossa admiração e nosso voto. O requerimento número 1 que eu estou apresentando, senhor presidente, ele versa sobre o transporte de carros-pipas em nosso município, e estou requerendo aqui ao excelentíssimo senhor prefeito, à administração municipal, a prestar 5 informações. São 5 tópicos simples, onde estou requerendo que a administração municipal nos repasse cópia de todos os contratos realizados com carros-pipas e o município nos anos de 22, 23, 24, 25 e os de agora, 2026, para que nós possamos ter uma ideia do que está acontecendo. O segundo requerimento, estou pedindo cópia dos documentos dos veículos, com indicação de placas, com o ano de fabricação, modelo, Renavan e etc., e ainda requerendo CPF, RG ou CNPJ da pessoa física ou jurídica contratada, bem como cópia dos empenhos que foram pagos, se já são liquidados ou não. Como também estou pedindo aqui informações acerca de que, se esses carros-pipas são contratados para abastecer somente zona rural, zona urbana, ambas as regiões, qualquer região, qualquer lugar, como é a tramitação desta contratação. Peço também que informe se o pagamento dos veículos, dos carros que estão rodando, os pipas, é feito por quilometragem, se é por contrato diário, se é por carrada, ou seja, por qualquer forma. E peço, por último, também que informe o nome da pessoa, do servidor, do funcionário responsável por esta contratação, por quem cuida por este contrato. O contrato número 2 é o apresentado pelo Cristiano, que conta com nosso apoio, o requerimento número 2,
E o requerimento de número 3, estou apresentando também, senhor presidente, no sentido de requerer ao senhor prefeito a realização de audiências públicas, que ele vem a realizar, ano passado não houve, a lei de responsabilidade fiscal manda que haja 3 reuniões no ano, né, durante os quadrimestres do ano, iniciando de fevereiro, né, começando em fevereiro, ano passado não houve. Estou pedindo aqui que o senhor prefeito comece a se habituar a comparecer à Câmara de Vereadores para prestar contas daquilo que está se fazendo nos últimos quadrimestres. Ano passado não houve, agora está havendo. Isso é uma obrigação legal contida no artigo 166 da Constituição da República, bem como no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, são requerimentos possíveis. Acredito que não terá oposição de nenhum dos nossos colegas vereadores, até porque isso é uma liturgia do cargo, isso é uma obrigação nossa enquanto representantes do povo, esse é o nosso dever de também fiscalizar. E aí acredito que não terá, Cristiano, nenhum voto de oposição em nossos requerimentos no dia de hoje, porque ele trata-se apenas de uma liturgia legal do cargo aqui nesta casa. Então, os vereadores todos têm interesse, os vereadores todos têm boas intenções para com o município e nós não podemos continuar a caminhar na situação, vou dizer, às cegas, da forma com que a gente vem. Ano passado, o senhor prefeito não mandou e nem veio fazer nenhuma reunião conosco, com os vereadores, em que pese este vereador ter falado aqui por diversas vezes. Então, este ano, estamos cobrando do senhor prefeito, estamos requerendo e quero pedir aqui o apoio dos demais vereadores, porque aqui nós não estamos incriminando, estamos apenas exercendo o nosso dever legal de representante do povo e de legislador que somos. Muito obrigado. Como não tem mais ninguém inscrito para o pequeno expediente, eu encerro o grande expediente, o pequeno expediente e abro o grande expediente. Neste grande expediente, o primeiro vereador a usar a tribuna é o vereador Cristiano Teixeira Dantas. Excelentíssimo senhor presidente, Alisson, excelentíssima vereadora Anita Barreto, demais membros da mesa, demais vereadores, ao público aqui presente, aos servidores dessa casa e a quem possa estar nos acompanhando via rede social, bom dia a todos. Agradeço a Deus e ao povo de Custódia por mais uma oportunidade de estar representando o povo de nossa cidade na Casa João Miro da Silva. Fiz questão, presidente, de usar a palavra logo no início, para que os colegas vereadores da base governista tragam informações, não para Cristiano, mas para o povo de nossa cidade. Eu recebi diversas reclamações sobre a pauta que foi discutida aqui semana passada, uma pavimentação, um calçamento que será executado na rua Ademar Bezerra de Lima, da rodoviária. Fiz uma aferição rápida lá, há pontos em que a rua, praticamente nela toda, só temos 4,90 m de espaço para os veículos. E bem sobra para as calçadas, o passeio. Não identifiquei nenhuma placa. Não sei se a execução é direta ou a execução é indireta, se é um convênio, se é a Caixa. Não existe placa na referida rua. Pelo menos eu não identifiquei, então já é um problema. Então, nem eu, nem os beneficiados têm essa informação. É a Caixa? É um projeto? É rígido? Precisamos ver, precisamos de explicação. Então, há um desperdício, é um transtorno na rua não calçada, é um transtorno.
mas eu acredito que mais desvalorizado vai ficar os imóveis com aquela pavimentação. Os imóveis vão ficar mais desvalorizados. Que eu fui com a caminhonete e não consegui manobrar, tive que ir para uma esquina, então é complicado. Então, os imóveis serão desvalorizados e a população está insatisfeita. Então, é necessário de informações. Estive em outra rua que um cidadão me procurou. Olha, estão calçando com essa dimensão, acho que na minha vai ser também. Tem, inclusive, uma placa. Eu digo, eita, a placa de uma colocada, de duas colocada na outra. Eu fui olhar ao lado da residência do ex-vereador e hoje atual secretário, Gilberto Nunes. Tem uma placa, mas a placa, ela trata de uma adequação das estradas vicinais. Eu interpreto não se tratar de rua, estradas vicinais. Em uma rua, Fábio, pequena, inclusive não é nem da avenida principal, é ao lado. Ela não está de fácil visualização, não. Inclusive, foi preciso o morador dizer que estava com medo, temendo que fosse uma rua estreita também, e que eu fosse verificar. Quando eu olhar a placa, não tem nada a ver com pavimentação, com calçamento. Tem adequação de estradas vicinais. Então, fiquei confuso. Se o cidadão que mora de frente à placa não sabe do que se trata, não sabe a rua, se calça, se não calça, se é estreita, se não é. E eu agora achei estranho, em uma rua do bairro Polivalente, uma placa que trata das estradas vicinais. Então, acredito que os senhores vereadores vão falar aqui das obras, vão dar explicações a eles, moradores, não é o vereador Cristiano, aos moradores sobre essa dita rua, se vai ser calçada, essa placa está no lugar certo, não está. Então, carecemos de informações. O vereador Cícero Bento foi muito feliz nos seus requerimentos, me soma aos requerimentos, seja da realização, principalmente da realização de audiência pública, que era para ter acontecido nessa casa em fevereiro, e passou fevereiro e não tivemos, como também a questão dos carros-pipas, é interessante. E fiz um requerimento que acredito que vai trazer resposta a algumas dessas nossas interrogações, sobre se há emenda nessas obras aí, seja essa de estradas vicinais, seja a de pavimentação. Então, se tivermos essas informações que hoje a Câmara recebeu, uma resolução e uma provocação do Tribunal de Contas, a presidência da Câmara recebeu, Pernambuco em peso recebeu, cobrando que a gente fiscalize. Acredita, Fábio? Agora, o vereador é preciso mostrar que está trabalhando. Que não tem nada errado até aí. Mas o tribunal, porque antes era uma matéria não prioritária, era uma matéria que dificilmente entrava em pauta das prioridades do tribunal e do Ministério Público. O promotor pede ao presidente que explique se estamos acompanhando as emendas. Então, agora, além da gente fazer o que de fato é nossa obrigação, vamos ter que mostrar que estamos fazendo. Mas, no mínimo, em tese, não há nada errado em exigir que a gente fiscalize, não está errado, em a gente olhar e ver e verificar e acompanhar, fazer o controle, também eu não vejo problema nenhum. Então, mas acredito, com essas informações, vereador Cícero Bento, com as informações sobre as emendas parlamentares que entram em nosso município, será elucidado. Pronto, essas duas questões da rodoviária e do bairro Polivalente, com certeza a gente vai ter uma resposta, quando tiver todas essas informações detalhadas, que eu copiei e colei da resolução do tribunal. Eu copiei o texto da resolução e coloquei no requerimento. E que Vossa Excelência, o presidente da Câmara, recebeu também uma resolução citando esses itens. Já existe, sim, no site da Prefeitura, algumas informações sobre emenda, poucas, não com essa riqueza de detalhe e nem todas as emendas, porque eu saí veredando e, aos poucos, vou me familiarizando com as fontes de informação do Ministério da Saúde e eu encontrei uma cifra astronômica de deputados. Exemplo, um deputado, o ano passado, colocou mais de 4 milhões para o município de Custódia para a saúde. Merece até ser aplaudido esse deputado. Mas ninguém fala, ninguém viu, ninguém sabe nem que ele foi votado aqui. É um deputado do PL. Nunca ninguém nem falou, nem o deputado disse que botou, nem o executivo, nem a secretária disse que recebeu.
Então fica um pouco estranho, né? Por quê? A gente não dá publicidade, que o deputado fez um gesto à custódia, colocou mais de 4 milhões, um só deputado. Aí tinha emendas de 800, emenda de 500, que ninguém toma conhecimento que esse dinheiro foi destinado para o município. Então, esses deputados merecem ser lembrados e aplaudidos. Não tem nada errado. A gente tem que pedir que mais deputados coloquem. Aí fica estranho. Mas na saúde a gente encontra com facilidade. Mas existem outras áreas que estão recebendo recursos de emendas parlamentares que carecem ser esclarecido. E esse impasse dessas ruas, cito, do Polo Valente e da rodoviária, da rua, precisamente, Rua Ademar Bezerra de Lima, precisa que essa Câmara acompanhe e dê uma resposta aos moradores dessa rua. Então, falei primeiro porque Vossas Excelências têm uma oportunidade aqui de falar para o povo dessa comunidade. Meu muito obrigado. Próximo vereador a usar a tribuna é o vereador Rindenberg Péricles. Não vou falar, posso falar daqui mesmo? Bom dia a todos, excelente senhor presidente. Eu não vou me adentrar muito aí, porque eu vou falar aqui só fazer uma ratificação do ofício que foi solicitado na semana passada, que a Câmara ia enviar para o DENIT, não foi preciso. Eu entrei em contato e já fizeram os reparos na BR-232. Então, como eu não tenho mais nada a falar, eu passo a palavra para o senhor. Próximo vereador a usar a tribuna, o vereador Cícero Bento de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, servidores da casa, internautas, nosso bom dia, nosso muito obrigado. O vereador Rindenberg foi muito diligente e rapidinho resolveu na Rindenberg. E o problema resolvido. Parabéns, né? Senhor presidente, eu estou a protocolar na data de hoje um projeto de resolução solicitando, propondo, indicando alterações no nosso regimento interno da casa, tendo em vista, estudando o regimento interno, em comparação à lei orgânica do município, que enquanto município é a nossa Constituição, nossa lei maior, e observamos algumas incongruências desencontradas entre uma lei e outras. E aí eu estou a apresentar hoje, inclusive solicitando que os colegas vereadores que quiserem também assinar comigo, que tenham este projeto de resolução como projeto da casa, e não apenas do vereador Cícero Bento, mas que todos sintam-se à vontade, e nós vamos protocolar hoje, será distribuída para as comissões, e aí os senhores vereadores vão ter a oportunidade de ler, acompanhar, comparar e ver se tem condições de aprovar ou não. Eu estou propondo aqui alterações no artigo 3º, parágrafo 1º, estou propondo alterações no artigo 37, no artigo 148, seus parágrafos 1º, 9º e 10º, bem como propondo alterações no artigo 160, todos da Resolução 04, de 17 de dezembro de 2024, é o regimento interno da casa. Para os senhores terem uma ideia, no artigo 3º do nosso regimento, ele diz o seguinte, artigo 3º, parágrafo 1º, que é onde eu estou propondo essa alteração. Diz hoje o nosso regimento que a Câmara Municipal reúne-se anualmente, ordinariamente, em dois períodos legislativos anuais, sendo o primeiro iniciando dia 15 de fevereiro a 30 de junho e o segundo de 1 de agosto a 20 de dezembro. Em conversa com o vereador Rindenberg, conversamos outro dia, e eu estou propondo aqui a alteração, senhor presidente, para que nós possamos voltar aos nossos trabalhos, não a partir de 15 de fevereiro, mas a partir de 1 de fevereiro, antecipando o nosso recesso em 15 dias. Fazendo isso, nós estamos cumpridando o nosso tempo de elaboração, de trabalho na casa, estamos nos dedicando mais e estamos prestando melhor serviço. Não que o vereador de recesso ele esteja parado, ele está trabalhando, mas que se nós pudéssemos voltar, como a maioria das câmaras voltam, geralmente no início de fevereiro, para mim seria de bom alvitre, seria de bom
boa oportunidade que a gente pudesse voltar a este trabalho. Então, estou propondo aqui que seja alterado de 15 de fevereiro para 1 de fevereiro. Os demais períodos continuam. Com relação o outro artigo, o artigo 37, onde estou propondo a alteração, nosso regimento interno, o artigo 37, atualmente, no parágrafo 1º, ele traz uma divergência com a lei orgânica. O artigo 37 diz que, às 15 horas do dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados, vereadores, reunir-se-ão em sessão solene de instalação. Aí o parágrafo 1º diz: assumirá a presidência dos trabalhos o vereador, aí vejam só a incongruência que diz aqui, assumirá a presidência dos trabalhos o vereador com mais votado de idade entre os presentes. Enquanto que a lei orgânica diz que assumirá a presidência dos trabalhos o vereador mais votado presente naquela sessão, que é o que aconteceu aqui, dia 1º de janeiro de 2025. Se cumpriu o que estava na lei orgânica, mas se fosse cumprir o regimento, não sabia-se quem ia assumir. Seria o presidente Alisson, que for mais votado, ou se seria um outro vereador, que seria aí o mais idoso. Então, eu estou propondo, senhor presidente, a alteração apenas do parágrafo 1º, com a seguinte redação: assumirá a presidência dos trabalhos o vereador mais votado na última eleição entre os presentes. Estou aqui equiparando a lei orgânica do município, então até aí, beleza, ótimo, tudo bem. Um outro ponto que estou propondo a alteração é no artigo 48, parágrafo 1º, 9º e 10º. O artigo 148 do atual regimento interno, ele diz o seguinte, 148 do atual regimento interno. Ele limita aqui o pequeno expediente com a duração de 45 minutos. A nossa praxe aqui, que é de bom alvitre, é política de vizinhança, como diz, o presidente não limita o nosso tempo. É nosso tempo, qualquer vereador que queira falar, fala, nunca vi aqui o presidente interromper, e nem dizer, não, vamos seguir o regimento, deu 45 minutos, encerrou, passa por grande expediente. Não, o presidente aqui é muito complacente, consciente, e disso aí eu não tenho a reclamar. Mas agora, queria alterar isso aqui para dizer o seguinte, o regimento interno, no artigo 48, Estado 148, ele limita, vereador Rindenberg, o tempo do pequeno expediente em 45 minutos. Daria o quê? 9 vereadores a falar, né? 9 vezes 5, 45, daria 9, nós somos 11. Geralmente não falam todos, mas o que você vai falar não tem problema. E mais abaixo ele continua dizendo, pelo tempo aqui ele concede a 9 vereadores, que 9 vezes 5, 45, e em seguida ele diz, será destinado a palavra a apenas 7 vereadores. Isto no mesmo artigo. E mais na frente ele diz, e só poderão falar 5 vereadores. Então está um verdadeiro balaio de gato aqui nesse artigo 148, e eu estou propondo, senhor presidente, que seja alterado o artigo 148, nos parágrafos 1º, 9º e 10º, com a seguinte redação. Artigo 148. O pequeno expediente, com duração de até 60 minutos, até 60, porque aí vai 1 hora, que é o que a gente passa mais ou menos aqui, e seria até 60, não, obrigado, até 60. Ou seja, pelo número de vereadores inscritos. Por até 60 minutos, será destinado ao uso da palavra pelos oradores previamente inscritos, aqueles que se inscreveram, que é a nossa praxe aqui, os quais terão 5 minutos, permanece aqueles 5 minutos, não altera, em cada um, vedado os apartes, que também constam no artigo, no pequeno expediente não tem apartes, os quais terão seu tempo cronometrado em sistema eletrônico, que nós já temos aqui, exibido em painel alterno do tempo, será disparado o sinal sonoro, que é o que já acontece aqui. Eu estou aqui apenas aumentando de 45 minutos para até 1 hora. No parágrafo 1º diz, a duração do pequeno expediente poderá ser prorrogada para garantir tempo de fala dos oradores previamente inscritos. E aí fica a cargo da mesa prorrogar ou não esse tempo, dependendo do assunto, a critério da mesa diretora.
O parágrafo 9º, eu estou propondo, caso o presidente tenha necessidade de encerrar o pequeno expediente antes dos 60 minutos, deverá solicitar a concordância dos vereadores que ainda não usaram da palavra e que estejam previamente inscritos, os quais terão suas inscrições transferidas para a reunião ordinária seguinte, se assim o desejar. Estou aqui facultando a mesa, na pessoa do presidente, em caso de necessidade, que poderá acontecer, o presidente tem um livre-arbítrio para interromper a sessão e assim por diante. E o 10º, estou alterando a redação, dizendo o seguinte: o vereador inscrito no pequeno expediente poderá se inscrever para o grande expediente. Por quê? No parágrafo 10º do artigo 148, diz que o vereador inscrito no primeiro expediente não poderá se inscrever para o segundo expediente, que é uma vedação ilegal, né? É vedação ilegal. Então, aqui estou equiparando. O vereador que foi inscrito para o primeiro ou para o pequeno expediente também poderá se inscrever para o segundo expediente, que é o que já acontece. Aqui nós não estamos modificando nada, estamos adequando a redação do artigo para a legalidade da lei, do regimento interno e da lei orgânica municipal. Presidente, eu vou pedir mais um minuto, por favor, para completar, estou encerrando. E o artigo 160, Concedido. Encerrada a ordem do dia, será concedida a palavra aos vereadores inscritos para o grande expediente, que é a fase destinada a manifestações e comunicações sobre assuntos livres à escolha do vereador. Isto é o que já acontece, estamos apenas aqui somente regrando, regulamentando, para que fique regimento interno e lei orgânica do município caminhando irmanadas, lado a lado, com a mesma redação. Então, está aqui, senhores vereadores, eu peço, se algum dos vereadores quiserem assinar, que tenham esse projeto de resolução como um projeto da Casa, e não somente do vereador Cícero Bento, que nós aqui estamos somente adequando às nossas necessidades. Agradeço, muito obrigado e um bom dia para todos. Próximo vereador a usar a tribuna é o vereador Fábio Medeiros Rocha. Não. Então, dando continuidade, o próximo vereador a usar a tribuna é o vereador Anderson César de Góes. É o último. Daqui mesmo, antes, só para eu dizer daqui mesmo, é até sobre a pergunta que Cristiano fez. Cristiano, aquela placa que tem ali naquela rua paralela à casa de Gilberto, é sim das ruas que é o Tetravado, que ela é da Caixa Econômica. Dá entendimento que é a que vai fazer a terraplanagem, ela está lá na saída da vila. Essa dali é da Tetravado, que é uma placa só para, acho que é mais de 30 ruas. Pode ter sido algum... Eu me identifiquei com o engenheiro, ele me disse só, eu vou procurar ele daqui a pouco para ele mesmo ir presenciar lá e ver com os olhos dele, mas ele disse que é... Mas isso é fácil, pô. A empresa de licitação não consegue. Que aquelas ruas ali, elas são dinheiro de emenda. É a obra. Umas ruas que estão se calçando, né? Existem 3 placas no município, que é referente a calçamento. Uns que é o tijolinho, o tetravado que chama, que é um calçamento agora diferente, que não é de pedra, e o que ele me passou era que essa de lá era realmente falando sobre as ruas. Não, está equivocado. Eu tirei foto, está aqui. Está lá na Casa de Beto, vão pegar até a parede da casa. Assim. Pode até ser, agora está discriminado estranhamente. Estradas vicinais. Pronto. Só se cara, eu nunca percebi a que tem lá na entrada da vila. Agora, eu nem tinha percebido a placa. É porque um morador da rua, das placas vicinais, ele acha que é do calçamento. Eu digo, vai ter a explicação? Vou ver o nome do convênio, do contrato. Aí quando eu olhei estradas vicinais, eu disse, pronto, aqui agora parou tudo. E o valor? 1 milhão e... 1.447. É rua mesmo, é a rua. Vai antes, toca. Pessoal, nosso Breno, para registrar a partir de agora o tempo do vereador antes.
Bom dia a todos. Quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Alisson de Holanda, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, que sempre nos atendem tão bem, público aqui presente e o pessoal que nos assiste através das redes sociais. Inicio aqui falando a respeito do convite da solenidade de entrega de escrituras públicas de imóveis, que acontecerá hoje, às 16 horas, na quadra da creche Marlene Feitosa. Isso é muito importante para aquelas pessoas que têm o sonho de regularizar seus imóveis, e hoje será concedido a entrega das escrituras. Em relação à pauta de hoje, temos 2 requerimentos apresentados pelos colegas vereadores. O requerimento 01, a respeito dos contratos de transportes, como o mesmo já relatou aqui, que tem uma boa harmonia com a Prefeitura, já foi encaminhado com cópia para a administração pública, e a administração tem um prazo legal para informar, né? Essas informações requeridas pelo vereador estão todas no portal da transparência. Cabe ao vereador, então, consultar e verificar, né? Então, eu sou contra o requerimento, não vejo essa necessidade da mesa diretora, né, uma prerrogativa de encaminhar, então, eu não vejo necessidade. Em relação ao requerimento 02, sobre as emendas parlamentares, também estão no portal da transparência, né? O vereador pode consultar. E também falar a respeito do que foi dito pelo nosso colega sobre as recomendações do Tribunal de Contas a respeito de... Aqui no site do Tribunal de Contas, recomendação 302, o qual versa que há a obrigatoriedade de ser exposto de forma pública e gratuita o acesso a valores, destinações, o parlamentar que destinou. Então, já está contido no portal da transparência essas informações. Então, eu não vejo necessidade de aprovação desse requerimento. Essas são minhas palavras e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Gostaria de, inicialmente, né, saudar o nosso plenário, em nome do nosso professor e coordenador Fábio, né, que está aqui nos prestigiando hoje. Então, seja bem-vindo, Fábio. Saudar os nossos vereadores, como bem foi colocado pelo nosso vereador Anderson César, né, hoje Custódia está vivendo um dia muito importante para as famílias que mais necessitam, né, que é a entrega das escrituras, né, que será lá na quadra da creche, né, momento ímpar para as famílias, né, que sonham em ter regularizado o sonho da casa própria, né, de receber sua escritura. Então, a gente parabeniza, né, o governo por este momento. Gostaria de informar a todos também que a novena da Câmara, né, a gente está aí vivenciando as festividades do nosso padroeiro São José, e a noite da Câmara é dia 12, quinta-feira, né? Então, a gente convida todos os vereadores, a vereadora, né, todos os servidores da Casa João Miro da Silva para participar desse momento, né? Então, será quinta-feira, dia 12, né, às 19h30, aqui na matriz de São José. Gostaria de informar também a todos os vereadores que nós estamos marcando, e quero convidar com todos vocês a sessão solene do dia, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A gente vai fazer esse ano diferente, quer contemplar todas as mulheres que prestam serviço ao nosso município. Iremos fazer uma roda de conversa, né, com todas, e a gente está marcando para dia 25, quarta-feira. Vou avisar a vocês o horário, né, 25 de março, o horário, se a gente vai fazer pela manhã às 10 horas ou à noite. No entanto,
a gente recebeu algumas solicitações para fazer durante o dia, para contemplar as pessoas que moram, as mulheres, né, que moram também na zona rural, visto que estamos no mês chuvoso e muitas vezes elas não dispõem de carros para se fazer presente à noite, né, porque a gente quer contemplar as mulheres, né, que são lideranças na comunidades, como as presidentes das associações comunitárias, né, convidar as mulheres que prestam serviço à nossa comunidade, à nossa sociedade, né, como a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, né, que é uma mulher, as presidentes das associações, diretoras de escola, as secretárias municipais, né, que estão trabalhando, enfim, convidar todas as mulheres, né, esposa dos nossos vereadores, para se fazer presente, e onde iremos fazer uma roda de diálogo, uma roda de conversa, várias palestras, também com mulheres. Quem participou do último congresso da UVP em Recife, a gente enviou o convite para a patrulha, né, Maria da Penha, que é de Afogados da Engazeira, e para convidar, né, a gente vê sobre a questão dos altos índices aí no nosso município, sobre a questão do feminicídio, e a gente irá dialogar sobre várias ações. Então, era isso, e como não tem mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, a gente encerra o grande expediente e passamos para as deliberações. Nidinho não se inscreveu, não, né? E passamos para as deliberações. Então, a gente vai colocar em votação os requerimentos, né, os 3 requerimentos, que é o requerimento número 1, o requerimento número 2 e o requerimento número 3. Então, a gente inicia pelo requerimento número 1. Declaro aberta a votação do requerimento número 1 de 2026. Eita. Uhum. Mexeu aí. Tudo não. Declaro aberta. Vamos iniciar. Declaro aberta a votação. Não, ainda não abriu. Uhum. Foi boa aqui a pergunta do vereador antes da votação. Essa a gente faz só do Dia da Mulher, que é específica. A entrega dos títulos de cidadão, a gente faz agora no mês de abril, porque a gente avisa com antecedência para vocês avisarem. Inclusive, tem a entrega da medalha, né, que foi projeto do vereador antes. Então, dando continuidade, né, vamos para a votação do requerimento número 1 de 2026. Declaro aberta a votação do requerimento número 1 de 2026, que requer à mesa diretora, através de seu presidente, após a tramitação regimental e a aprovação do presente requerimento pelos senhores vereadores, seja encaminhado ao senhor prefeito Manuel Messias de Souza, com cópia ao secretário de Administração e ao gestor de contratos de transportes do município, a prestarem as devidas informações acerca do que ora passamos a requerer nos termos legais. Peço ao nosso operador Edson Breno, por favor, abra a votação no sistema SAPL. Solicito aos senhores vereadores, à senhora vereadora, por favor, atualizarem seus tablets
para registrar o voto. Após atualizarem, caso sejam favoráveis à aprovação, votem sim. Caso sejam contrários, votem não. Já votou? Já votou? Aqui também não está indo, não. Puxa, esse... Esse foi para Arco Verde. Essa internet eu não sei não, só Deus, viu? Como disse o vereador Renato Guerra, né? Vamos para... Como é? Maravilha. Uma maravilha de conexão. Atualizou, senhor? Vai sair 5 deputados. Tem alguma outra placa aí sobre a questão das estradas vicinais? Tem outra? Tem. Na vila. Foi erro de digitação lá. Eles vão consertar amanhã. Peço ao operador, por favor, encerre a votação no sistema SAPL. Ao vereador, desculpe, peço ao nosso operador que encerre a votação do requerimento no sistema SAPL. Proclamo o resultado do requerimento número 1 de 2026, rejeitado pela maioria dos vereadores. Declaro aberta a votação do requerimento número 2 de 2026. Requer o pedido de informações referente ao recebimento e execução de emendas parlamentares. Peço ao operador Edson Breno que abra a votação no sistema SAPL. Senhores vereadores, senhora vereadora, por favor, atualizem seus tablets para registrar o voto. Após atualizarem, caso sejam favoráveis à aprovação, votem sim. Caso sejam contrários, votem não. Peço ao operador, por favor, encerre a votação do requerimento número 2 no sistema SAPL. Proclamo o resultado do requerimento número 2 de 2026, rejeitado pela maioria dos vereadores. Declaro aberta a votação do requerimento número 3, que requer a realização de audiências públicas prevista no inciso 4º, redação dada pela Lei Complementar número 200 de 2023, do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Peço ao nosso operador Edson Breno, por favor, abra a votação no sistema SAPL. Senhores vereadores, por favor, atualizem seus tablets para registrar o voto. Após atualizarem, caso sejam favoráveis à aprovação, votem sim. Caso sejam contrários, votem não. Declaro encerrada a votação no sistema SAPL. Peço ao nosso operador, por favor, encerre a votação no sistema SAPL.
Proclamo o resultado do requerimento número 3 de 2026, rejeitado pela maioria dos vereadores. Como não tem mais nada a Senhor tratar, dou a presidente. sessão por encerrada. Senhor presidente, eu pedi a palavra pela ordem. Presidente, Para só o requerimento. só uma questão de ordem. Eu peço que as palavras do vereador Anderson foi bem resumida. Eu quero que o senhor conste em detalhe na ata e, desde já, eu requeiro que na próxima sessão, que deveria ser aprovada a ata, eu requeiro uma cópia da ata da reunião de hoje. Ok. Senhor presidente, no mesmo sentido, estamos requerendo também uma certidão da Secretaria-Geral da Casa, certificando o resultado, cópia da ata da sessão atual, desta quarta, e a cópia da ata e uma certidão da Casa certificando o resultado.